Oi, gente. Então, continuando aonde a gente parou, vou falar então da participação do Brasil na guerra, né? O Brasil vai ter o início do conflito. O Brasil e os Estados Unidos vão ter uma posição de neutralidade, né? Se mantém neutro, porque o Brasil tinha boas relações com a Alemanha. Ele mandava alguns soldados para treinar lá, tinha algumas relações comerciais. Então, eles continuaram tendo essas relações comerciais, não apoiando nenhum lado. Só que em abril, no dia 11 de 1917, então a gente vai ter o primeiro navio brasileiro que é bombardeado por submarinos alemães. Aí, eu coloquei uma imagem de uma notícia, o governo brasileiro já começa a ficar atento. No primeiro momento, ele vai romper relações diplomáticas com a Alemanha. Depois, a gente vai ter mais alguns bombardeios em navios brasileiros. Então, nesse momento, a população começa a cobrar, né? Porque começa a se noticiar esses bombardeios. Então, a população começa a cobrar que o Brasil revide, né? Aos ataques. Então, em 26 de outubro de 17, o primeiro ato do Brasil além de ter cortado as relações diplomáticas, cortar as relações comerciais com os alemães, tá? Nenhum tipo de comércio era permitido com os alemães aqui no Brasil. Um mês depois, mais ou menos, o presidente, então, o Venceslau Braz, vai sancionar a lei de guerra. Então, bancos e companhias de seguros que eram alemãs tiveram suas licenças cassadas. E, nesse momento, o Brasil já poderia ser considerado um participante da Grande Guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, e ele então participou contra os alemães, né? Então, nesse momento, ele estava tomando a posição de apoio à Tríplice Entente. Então, a gente vai ter o Brasil sendo o único país da América Latina a participar da Grande Guerra. Como vai ser a participação do Brasil? Vai enviar soldados? Vai para o fronte de batalha? Não vai. O Brasil, então, vai enviar embarcações, se soma mais ou menos 45 embarcações para ajudar no que fosse preciso a esses países que estavam participando, e vai mandar ajuda médica. Então, vai mandar alguns enfermeiros, alguns médicos para cuidar dos feridos e tudo mais. Falei, né? Não participou dos campos de batalha. O Brasil vai participar lá no final, quando a guerra encerra, do Tratado de Versalhes. Como ele teve os navios bombardeados, ele vai ter prejuízo. Então, ele vai pedir que a Alemanha repare esses prejuízos, né, lá no Tratado de Versalhes. E fica, então, acertado que as embarcações alemãs que estivessem atracadas nos portos brasileiros passassem a ser do domínio do governo brasileiro. Então, essa foi a participação do Brasil na guerra.